Bom dia, graça e paz seja com todos vocês neste dia, em nome de Jesus, amém? Estamos no começo de um novo ano, primeiro mês do ano de 2026. E eu quero compartilhar com vocês hoje o Salmo 103. Esse salmo é maravilhosíssimo, irmãos, como toda palavra, ele tem 22 versículos. E nós vemos aqui, fazendo um resumo, Davi louvando ao Senhor. E Davi, ele fala das maravilhas e ele contempla as suas bênçãos. E ele contempla as bênçãos de Deus sobre a sua vida e ele exorta a toda a criação de Deus a louvá-lo, a louvar ao Senhor. Ele intima aqueles que são adotados, né, por Deus na terra, bendizer ao Senhor. Do verso 1 até o 19, ele fala isso. E nós, como membros da família de Deus, adotados por Deus em Jesus Cristo, nós nunca devemos nos esquecer de dois fatos que são de suma importância para você e para mim. E Davi ensina isso aqui para nós, nesse Salmo 130, nesse Salmo 103. Ele fala quem e o que Deus é. Quem Deus é e o que Deus é. Ele fala dos seus atributos, das suas qualidades. Ele diz assim que ele é reto e justo, que ele fez notórios os caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel, quando ele tirou o povo de Israel lá do Egito. Ele fala que ele é benigno, que ele é gracioso, compassivo, misericordioso, é o Senhor. Ele fala isso no versículo 8, que eu quero ler para vocês, para não ficar só nas minhas palavras. Ele fala assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente, cheio de amor. Isso é tremendo, irmãos. E ele fala que ele é amoroso, que ele é eterno, que ele é fiel, que a sua salvação estendeu-se sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu pacto, os seus preceitos. Tem uma promessa de Deus que fala sobre isso, irmãos, que eu leio todos os dias sobre a minha família. Isaías 59, 21 fala assim, que a palavra de Deus que ele colocou na minha e na sua boca não se afastarão da boca dos nossos filhos e nem dos descendentes deles, desde agora e para sempre. É isso que o salmista também fala aqui nesse versículo 17 e 18 do Salmo 103, que a sua salvação estendeu-se sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu mandamento, seus pactos. Ele fala que ele é soberano, que ele reina sobre tudo e sobre todos a partir do seu trono lá nos céus. Ele fala dos seus atos, dos atos de Deus, que ele perdoa os pecados, que o pecado ele é removido para longe de nós, assim como o Oriente dista do Ocidente. E também Deus está me trazendo a lembrança que em Miqueias ele fala que os nossos pecados eles foram lançados no mar do esquecimento e que nem Deus se lembra deles mais. Ele fala que ele cura as nossas doenças. No verso 3, ele fala assim: é ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Isaías 53 também fala que ele levou sobre si os pecados e as doenças na sua morte lá na cruz do Calvário. E você pode requerer a palavra de Deus sobre a sua vida, sobre o perdão, sobre a cura. Ele fala que ele nos protege da morte e que ele nos satisfaz, ele nos cerca de amor, de misericórdia e de coisas boas. Ele nos dá força. Ele fala que nossa mocidade renova-se como a águia. Queridos, ele fala no Salmos 92, olha quantas palavras Deus está trazendo à minha lembrança, como é importante você ler a Bíblia,
Se alimentar da palavra de Deus. No Salmos 92, irmãos, ele fala que ele nos deu, que ele nos dá a força do boi selvagem e derrama sobre nós óleo novo. Você já Nós não temos nem condições de medir a força de um boi selvagem. Essa é a força que Deus nos dá. É bíblico, é promessa, tome posse. Ele fala que ele age como um pai amoroso, que ele é eterno, que ele é compassivo, amoroso, ele nos entende. Talvez você possa ter tido problemas com seus pais na infância, na mocidade, ou até hoje, eu não sei. Mas lembre-se disso, que ele é um pai amoroso. No versículo 13, eu vou ler para que você guarde no seu coração. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pense nisso. Se você teve ou tem algum problema com seus pais, libera perdão e sinta-se amado, porque você não só tem um pai físico amoroso, ou não foi amoroso, mas você tem um pai celestial que te ama. Pense nisso. E ele fala quem e o que é que nós somos. Primeiramente, o salmista fala quem é Deus e o que Deus é para ele, para nós, e vai sempre continuar sendo. Agora ele fala aqui ainda, no verso 14, 16, até terminar o Salmos, que é no verso 22, quem somos e o que nós somos. Ele fala que nós somos pó, e logo ao pó nós voltaremos. Ele sabe como somos fracos, ele conhece as nossas fraquezas, porque ele é o nosso pai, ele é o nosso criador. E ele fala que somos como flor do campo, logo murchamos e morremos. Pense nisso. Salmos 103, o verso 15 e o 16, ele fala assim: a vida do homem é semelhante à relva, ele floresce como a flor do campo, que se vai quando sopra o vento e nem se sabe mais o lugar que o ocupava. Olha, irmãos, essa é a nossa vida, é quem somos. Somos como a flor do campo, logo murchamos e morremos. E Davi, ele faz uma intimação também aos anjos dos céus, para que eles bendigam ao Senhor. No versículo 20 e 22, ele fala assim, olha, bendiga ao Senhor você, seus anjos poderosos que obedecem à sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, você, seus servos que cumprem a sua vontade. Bendigam o Senhor todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendigam o Senhor, ó minha alma. Amados, aqui é um chamado de Deus, na palavra de Deus, através do salmista, para que você e eu nos lembramos de bendizer ao Senhor, de adorá-lo, de exaltá-lo em todo tempo, em todo lugar, porque é Ele, olha a promessa, no verso 3 ele fala, é Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Fique com esse salmo, leia-o, medite nele, versículo por versículo, e você vai se sentir perdoado, curado, amado, e você vai poder louvar ao Senhor através da palavra do salmista. Esse salmo é um salmo de Davi. Amém? Fique com essa palavra para o seu dia de hoje. Em nome de Jesus, Deus os abençoe ricamente. Não esqueça de entrar no canal, de clicar, de dar um joinha e de enviar essa palavra para outras pessoas. Como sempre eu digo e vou dizer, seja a boca de Deus aqui na terra.